E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como foram aí mais essa semana? Espero que muito bem, espero que todos vocês tenham tido uma excelente semana, um excelente final de semana, né? Que tenham descansado bastante. E vamos para mais um vídeo aí da nossa série Highway to Hell Extended Events. Uma série que tá indo super bem. Eu tenho sempre dito nos vídeos que o feedback que eu recebo de vocês é excepcional. Somente por isso que eu continuo fazendo a série sobre Extended Events. Eu sei que é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta excelente para monitoração de ambiente, mas não continuaria fazendo se não estivesse agradando aí a grande maioria de vocês, tá? Lembrando que logo a gente deve estar com algumas novidades aí no blog. Eu estou pensando em abrir mais alguns dias da semana aí com mais vídeos, mais artigos sobre SQL Server, tá? Tenho recebido muitas perguntas, tenho recebido muitas sugestões da galera aí, da comunidade, e estou planejando algumas coisas para 2015. Eu espero que tudo aconteça bem e que dê certo aí, tá? Então esperem que pro ano que vem teremos novidades, tá? Novidades que eu acredito que sejam excelentes aí para todos, para vocês e com certeza para mim também. Legal, né? Bom, no nosso vídeo de hoje eu quero criar mais uma monitoração que precisei utilizar recentemente no meu trabalho, no cliente que eu atendo. Foi uma monitoração bem específica, foi uma monitoração que eu achei bem interessante e que eu acabei aprendendo, né, na prática, acabei montando aí de uma forma bem mais correta para que eu conseguisse monitorar. E o assunto que eu precisava monitorar, o objetivo da monitoração era descobrir transações que estivessem ficando um bom tempo abertas. Então eu tinha um problema de performance relacionado à concorrência de acesso aos nossos objetos. Então existiam alguns momentos do sistema em que a performance caía bruscamente. A gente pesquisou, a gente monitorou, verificamos que não havia problema de hardware, não havia problema de memória, não havia problema de disco, não havia fragmentação de índice. Fizemos aí o troubleshooting básico e não encontramos nenhum problema. Aí a nossa suspeita passou a ser na aplicação, passou a ser em como a aplicação estava solicitando coisas, solicitando registros, acessando tabelas dentro do SQL Server. E eu quis tentar utilizar os Extended Events para descobrir isso, para ter mais essa informação. Essa é uma coisa que eu tenho feito bastante. Como eu estou gostando muito dessa ferramenta, estou fazendo a série com vocês, eu tenho utilizado o máximo possível. Então sempre que eu preciso de alguma monitoração, eu tento criar no Profiler, que é uma ferramenta em que todo mundo está mais acostumado, uma ferramenta que todo mundo já conhece, né? E depois trazer isso para dentro dos Extended Events, né? Lembrando que o Profiler é uma ferramenta que já está entrando aí na lista de depreciados da Microsoft, então ela ainda funciona no SQL 2014, mas a grande desvantagem de você continuar utilizando o Profiler é que ele não vai mais ter atualizações. Então, do jeito que você utiliza hoje, é como ele ficará até o ponto em que a Microsoft descontinue 100% da ferramenta. Então eu sugiro para vocês que foquem no Extended Events, porque é a ferramenta que você vai usar, ela te ajuda demais no seu dia a dia, como vocês vão conseguir visualizar nessa monitoração que eu vou fazer hoje, e também em todas as outras monitorações que construí com vocês até agora no decorrer da nossa série, tá? Então, eu tenho aqui um script que eu gerei dessa minha monitoração. Eu chamei essa monitoração de TranMonitor para monitorar transações. E para chegar no resultado que precisava, eu acabei utilizando um target diferente. Eu acabei necessitando utilizar um target que a gente ainda não havia discutido, um target bem legal, o target chamado Pair Matching. Então, o target Pair Matching, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho vários eventos dentro do SQL Server
em que eles podem ser monitorados em pares. Por exemplo, essa monitoração que eu acabei de criar, que vou fazer com vocês, eu tenho o início de uma transação e eu tenho o fim dessa transação. Eu tenho o início de um lock e eu tenho o fim de um lock. Eu tenho o início de um comando transact SQL, né, uma batch de SQL, e eu tenho o fim da execução dessa batch SQL. Então, com o meu target pair matching, eu posso monitorar o início de um desses eventos e quando que ele termina. Com isso, eu consigo ter, por exemplo, o tempo em que uma transação está ficando aberta. Ou, como eu acabei monitorando aqui, quantas transações eu tenho em aberto que ainda não foram finalizadas. Tá? Então, o pair matching ele é bem legal, ele é bem interessante. É um tipo de monitoração que a gente não conseguiria fazer com o Profiler. Eu vou montar com vocês a monitoração e vou explicando aos poucos como as coisas funcionam. Tá? Eu vou acabar montando na ferramenta gráfica, porque eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Esses scripts que eu estou utilizando, com certeza eles estarão à disposição no blog, então fica tranquilo que assim que eu publicar o vídeo, né, em conjunto com o vídeo eu tenho também a publicação dos scripts. O script está aqui, mas eu vou acabar criando essa monitoração através da ferramenta gráfica. Eu acredito que vai ficar mais fácil da gente conseguir trabalhar. Então vamos lá. Eu vou começar a nossa sessão de monitoração, então eu vou dar um new session, certo? Eu chamei essa sessão de monitoração de XE-Tran Monitor. Tran Monitor, perfeito? E vamos dar uma olhadinha nos eventos que eu capturei. Então, o que eu precisava monitorar era tempo de transação. Então, eu já vou procurar alguma coisa relacionada a de transação. Você, logo de cara, tem vários eventos relacionados à transação. E dois deles interessam bastante para a gente, que é o start de uma transação. Então, begin tran start e begin tran completed. Certo? Outro cara que a gente pode utilizar também, database transaction begin, database transaction end. Certo? Tá? Esse begin transaction ele seria uma monitoração mais aberta, né? A gente não precisaria se preocupar em especificar qual banco, né? É um begin transaction que foi enviado pela aplicação, tá? Agora eu vou monitorar especificamente as transações de um banco, que foi o que eu precisei fazer. Então eu vou utilizar o database transaction end e database transaction begin. Então vamos lá, eu vou adicionar esses dois caras na nossa monitoração, vou adicionar esses dois caras como eventos da nossa monitoração e vou configurar, vou continuar a configuração dessa nossa sessão de monitoração. Então vamos lá, eu vou pegar mais algumas informações nos nossos actions. Então eu vou pedir o database name, eu vou pedir também o session ID. Session ID porque é através do Session ID que eu vou conseguir saber se eu tive um begin transaction de um Session ID e se eu tive um commit ou rollback desse Session ID. Então é essa informação que eu vou usar aí como o pair matching da nossa monitoração. Eu vou pegar o ID da sessão que abriu a transação e vou comparar com o ID da sessão que fechou. Então dessa forma eu vou conseguir montar um cenário de quando a transação foi aberta e quando a transação foi finalizada, tá? Então vou pegar aqui também o SQL Text. Então vamos lá. Peguei as informações do Transaction Begin, vou pegar as mesmas informações do Transaction End, Database Name, vou pegar aqui o nosso Session ID, vamos lá, e vou pegar o SQL Text. Eu vou utilizar um filtro, o que me interessa para ficar fácil aí no nosso exemplo é um banco específico, então o banco que eu vou monitorar é o Adventure Works, tá? Eu posso utilizar o filtro pegando o database name, pegando o database ID. Eu vou pegar o database ID, tá? Eu já pesquisei aqui na nossa tabela, na nossa view de sistema sys databases, e o database ID do Adventure Works é 5. Então eu vou monitorar aqui, ó, o filtro para o nosso Transaction End é o database ID 5,
E o mesmo filtro eu vou utilizar no nosso database ID do Begin 5. Ok? Então, até aqui não temos nada de novo, a não ser os dois eventos que a gente ainda não havia utilizado, tá? Agora, uma das coisas mais legais, mais interessantes, está na parte aqui do Data Storage, que é onde a gente vai definir o target. Então a gente já usou nosso Event Counter, Event File, Ring Buffer, tá? Lembrando, o Event Counter eu utilizei recentemente para contar quantas batches a gente recebia em um determinado banco, o Event File para a maioria das monitorações, para que a gente possa fazer uma análise mais detalhada depois, e o Ring Buffer, que é a monitoração diretamente em memória. Eu vou utilizar hoje com vocês o Pair Matching. Legal, né? Vamos prestar atenção. Olha que coisa muito legal. Então, assim que nós selecionamos o Pair Matching, aqui na parte de baixo, a gente tem que dizer como é que vamos fazer o matching de uma monitoração. Então eu tenho que mostrar dos eventos que nós selecionamos, qual é o evento que inicia e qual é o evento que termina. Olha que legal, olha que interessante. Então eu tenho que mostrar qual é o evento que inicia e qual é o evento que termina. Na nossa monitoração, isso daqui vai ser feito da seguinte forma. Eu tenho Database Transaction Begin e eu tenho Database Transaction End. Então, é o começo da transação e o final da transação, tá? E mais, eu vou agora comparar a nossa Session ID. Então, eu tenho a Session ID que abre, tem que ser também uma Session ID que fecha a transação, perfeito? Então, a mesma Session ID que relacionar lá o comando Begin Transaction, ela também tem que fechar a transação ou com um commit ou com um rollback. Legal, né, gente? Então, eu vou criar essa nossa monitoração. Então, vou dar um OK aqui. Ela começa parada, né? Você lembra que, por padrão, as nossas transações, as nossas monitorações, perdão, elas começam paradas, tá? Lógico que isso pode ser alterado durante a criação da monitoração. Eu tenho aqui a nossa monitoração Tran Monitor, então eu vou startar essa monitoração. E eu tenho aqui algumas simulações de lock. Eu vou pegar esse nosso Begin Transaction, eu vou abrir numa nova tela, numa nova janela, né, uma nova conexão, e vou rodar esse Begin Transaction. E esse Begin Transaction, ele não tem um commit, ele não tem um rollback, tá? Então é uma transação, um update sem where, ok? Um update sem where aí, para dar uma assustada em vocês, né? Legal isso daí, né? Ah, Vitor, mentira, você nem percebeu que estava sem where? Pô, lógico que eu percebi, tá? Era só para dar aquela assustada em vocês. Então, vamos lá. A nossa sessão de monitoração está iniciada. Eu fiz a minha transação e não fechei. E eu vou visualizar os dados aqui pelo nosso comando. Vou usar um pouquinho aqui as nossas DMVs dos Extended Events. Opa, deixa eu trocar aqui o nome da minha monitoração. Se você tem alguma dúvida sobre essas DMVs, por favor, dá uma olhada aí na lista dos vídeos que eu fiz. Eu fiz um vídeo somente sobre as views de monitoração, sobre as DMVs, sobre as views de catálogo. Dá uma olhadinha lá, isso é bem legal, isso é bem útil para a utilização dos Extended Events. Então vamos dar uma olhada. Eu vou pegar aqui informações sobre a sessão que a gente criou. Então, eu tenho aqui a nossa sessão de monitoração, perfeito? Então, se você olhar aqui, eu tenho a sessão de monitoração, eu tenho o target e o que interessa pra gente, que é o XML. E você já percebe que dentro desse XML, nós já temos um valor aqui chamado Orphan Count, que é igual a 1. Poxa, o que significa esse Orphan Count igual a 1? Vamos abrir essa nossa sessão de monitoração. Vamos abrir, na verdade, o target da nossa sessão de monitoração. Então eu vou clicar aqui no XML e eu tenho um Database Transaction Begin. É uma transação que ela está aberta. Eu tenho aqui o valor do código que foi executado na transação. Eu tenho o Session ID e eu tenho o banco em que isso foi executado. E eu não tenho um final dessa transação. Olha que sensacional! Eu estou monitorando com vocês uma transação aberta, sem um commit nem um rollback,
conseguindo extrair qual o comando que foi executado, em qual banco e qual é a seção que está com essa transação aberta. Muito bom, né? Muito bom. Poxa, Vitor, mas e aí? O que acontece se você der o rollback dessa transação? Vamos dar uma olhada? Então, eu vou aqui dar o rollback dessa minha transação. Vai demorar um pouquinho, né? Foram quase 20 mil linhas atualizadas no nosso update. Vou fechar esse XML aqui. Então, rolou o rollback. Eu vou novamente pedir a visualização dos nossos dados. E olha que sensacional. Já percebe que eu não tenho mais uma orphan count. Então, eu não tenho mais uma transação aberta sem ter o commit, sem ter o rollback. Com essa monitoração, eu fui capaz de descobrir no meu ambiente, né, no cliente que eu atendo, que em alguns momentos estavam ficando transações abertas. Tá? E que só eram derrubadas pelo timeout, ou então quando a gente ia lá e matava na mão a transação. Acabamos descobrindo procedures que abriam transações aninhadas e por algum motivo, algum erro dentro do código, em situações específicas essas transações elas não eram desfeitas na ordem certa. E aí eu tinha momentos dentro do meu ambiente em que a lentidão ela era extrema, porque eu tinha transações abertas sem o commit, sem o rollback, impactando diretamente outros processos de leitura. E tudo isso eu consegui diagnosticar, lógico, iniciando a monitoração com os meus X-Events, né, os Extended Events, descobrindo quais eram as transações que ficavam abertas e aí atacando em conjunto com a equipe de desenvolvimento o porquê que isso estava acontecendo e tentando encontrar possíveis soluções. Muito bom, fala a verdade. Olha o nível de detalhe que a gente consegue monitorar com os nossos Extended Events. É muito legal. Eu tenho recebido algumas perguntas aí, na verdade recebi várias vezes perguntas parecidas com essa, poxa, por que eu vou parar de usar o Profiler? Eu estou muito mais acostumado a usar o Profiler para usar os Extended Events. Bom, primeiro, acabei de falar agora há pouco para vocês que o Profiler ele já entrou na lista de features depreciadas pela Microsoft. Então ele não será mais atualizado. Ele não terá mais atualizações. Do jeito que ele funciona hoje, é o jeito que ele vai continuar funcionando até que ele seja 100% descontinuado. A não ser que a Microsoft decida mudar alguma coisa no meio do caminho, o que é bem improvável. Tá? Então essa é a ferramenta de monitoração oficial, né? Quando a gente fala oficial, é essa que a Microsoft vai investir todo o tempo. Segundo, é uma ferramenta muito mais leve, tá? Nós discutimos aí desde o início da nossa série que ela é muito mais tranquila de você utilizar, tem muito mais eventos para você conseguir monitorar. Eu posso ter diversos tipos de target, eu posso ter filtros diferentes para eventos diferentes na mesma sessão de monitoração, coisa que o Profiler não consegue fazer. Eu consigo colocar um filtro na coluna, né? E a coluna fica valendo para toda a minha sessão de trace. Aqui dentro dos meus Extended Events, o meu filtro fica valendo para um evento específico. Então eu posso ter um evento com filtro A, eu posso ter um outro evento na mesma sessão com filtro B, e eu vou ter uma monitoração muito mais detalhada, muito menos agressiva no meu ambiente. Tá? Desvantagem dos Extended Events. Poxa, Vitor, tem desvantagem? Olha, eu até diria para vocês que isso não é uma desvantagem, mas talvez seja aí um dificultador para algumas pessoas, que é o formato de saída do meu Extended Events. Então ele usa muito XML. Então você está vendo desde o começo da nossa série que eu tenho um event file, que é o arquivo x.xl, que é um XML. Eu tenho aqui na minha view de sistema targets, instruções, estruturas que são XML. Então eu preciso muito utilizar XML. Uma dica que eu vou até passar para vocês, tá? Vou colocar aqui, seria bem legal
se você tem interesse em usar bem o Extended Events, dá uma olhadinha nessa tecnologia, né? O Xquery. Eu costumo falar Xquery, beleza? Então dá uma olhadinha aí no Xquery. Tem bastante documentação na web. Se você não conhece, temos o www.w3c.org, w3c.org, tá? De World Wide Web Consortium. Tem uma documentação riquíssima e é gratuita. Eu sugiro sim que você passe a olhar com carinho aí a tecnologia Xquery. Eu sei que para a galera de infra é difícil, é meio complexo parar de monitorar só a parte de eventos com o Profiler, passar a usar os Extended Events, mas, gente, dá uma olhada. A minha sugestão para vocês é: fiquem atentos. Essa feature, o Extended Events, ele já é utilizado, por exemplo, no SQL Audit. O SQL Audit é em cima da engine do Extended Events, ok? Então, não deixe para mais tarde, tá? Começa a estudar com a gente agora. Acompanhe os vídeos, manda dúvidas, manda sugestões de monitoração, manda situações reais do seu dia a dia. Eu não vou divulgar o nome da empresa se você não quiser, nem o seu nome se você não quiser, não tem problema algum. Eu quero que vocês participem o máximo possível e que essa série continue sendo o sucesso que ela é. Tá legal? Vou até pedir para vocês, aproveitando aí esse nosso final de ano, eu ainda acho que teremos um novo caminho com os Extended Events, mas eu gostaria de saber de vocês qual o assunto que vocês têm interesse em aprender dessa mesma forma, começando aí do básico e aos poucos ir avançando e entrando aí num pouquinho de internals, discutindo situações. Me fala uma tecnologia do SQL Server que você tem interesse em aprender. Vitor, eu quero aprender Always On, quero aprender a parte de replicação, quero aprender a parte de Full Text Search. Gente, envie suas sugestões. Eu gosto bastante, estou sempre à disposição, gosto de participar da comunidade, ajudá-los, eu aprendo muito, tá? A gente sempre fala isso, parece besteira, mas temos que estar sempre atentos ao que a gente fala. Eu tenho sempre que estar preparando um material legal para vocês, então eu gosto bastante. Não deixe de participar. Assina o blog, faz a sua inscrição aí no blog, faz a sua inscrição no canal do YouTube, onde eu tenho colocado os vídeos, para que você receba sempre em primeira mão os novos posts, os novos vídeos, tá? E que a gente consiga se comunicar. Beleza, gente? Eu quero desejar a todos vocês uma excelente semana, tá? De novo, que você tenha muitos problemas, que você tenha desafios gigantescos para resolver essa semana, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Tenho certeza que chegando o final de semana você vai dar aquela relaxada, ou vai estar trabalhando, né, resolvendo esse problema, mas depois que você resolver, você vai conseguir olhar para trás e falar: puxa, eu realmente aprendi uma coisa muito boa essa semana. Legal, gente? Então, grande abraço para todos vocês, que vocês tenham aí uma excelente semana, um excelente final de semana. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Um abraço.